Seja muito bem-vindo à revista ACP. Um buraco na estrada ou uma pedra que salta para o vidro do automóvel provoca danos e um caminho longo para resolver o problema. Saiba o que fazer para ser indemnizado. Ficar com danos na viatura provocados pelo mau estado das vias, como buracos na estrada não sinalizados, são situações frequentes. O prejuízo deve ser remetido à entidade responsável pela via para ser indenizado. Mas primeiro é preciso reunir provas. A primeira coisa é chamar a polícia ou a GNR. Depois, tirar fotografias aos danos causados ao automóvel. Importante também tirar fotografia à situação que provocou esses danos. E, em terceiro lugar, chamar as entidades responsáveis, que no caso de ser numa autoestrada são as concessionárias das autoestradas, no caso de ser numa cidade é o município, e no caso de ser uma estrada nacional, as infraestruturas de Portugal. Depois de reunir estes elementos, passa à segunda etapa do processo, a reparação da viatura. Antes de mais, não avançar com a reparação sem ter contactado previamente a entidade responsável, porque esta pode querer fazer uma peritagem ao automóvel. Não havendo resposta, então, reunir uma série de elementos, entre os quais o auto da polícia, as testemunhas se as houver, as fotografias que foram tiradas e o orçamento que foi dado para aquela reparação. E aconselhava também a dar um prazo razoável, por exemplo, um prazo de 8 dias. Findo este prazo, se não houver resposta por entidade responsável, o próximo passo será, obviamente, avançar com a reparação e depois dessa reparação feita, enviar o comprovativo de pagamento para a entidade responsável. Caso opte por aguardar pela resposta da entidade gestora da via para reparar a viatura, além do direito ao pagamento da reparação, tem também direito a pedir indemnização por ter ficado privado do uso da sua viatura. Ficar sem bateria é a situação mais frequente na estrada, mas a solução é muito simples. Ficar sem bateria no automóvel é uma situação frequente. Deixar as luzes acesas ou uma má manutenção são alguns dos exemplos que podem levar a uma bateria descarregada. No entanto, esta situação pode ser rapidamente resolvida. Com os cabos apropriados e um segundo automóvel, pode fazer, sempre em segurança, o chamado encosto de bateria. O sócio esquece ou uma luz acesa dentro, ou a chave ligada, ou luzes ligadas e descarrega um pouco a bateria e depois não dá para dar ao arranque, portanto terá que levar um encosto para carregar a bateria. Os procedimentos que deve acontecer, portanto, será o positivo com o positivo e o negativo com o negativo, sendo que não se deve ligar os dois negativos às baterias, tem que ser um ponto de massa na carroceria do veículo, portanto, para não haver uma descarga direta que possa prejudicar o sistema todo do veículo. Ligar as luzes antes de dar o encosto. Para quê? Porque se houver algum pico de tensão, se tiver que estragar alguma coisa, poderá fundir uma lâmpada e assim temos a proteção das centralinas ou de qualquer circuito que pode danificar. Carros mais antigos a descarregar mais facilmente as baterias porque não têm proteção de descarga. Os carros modernos, todos os sistemas com centralinas e com automáticos, portanto ela chega ao fim de um X-tempo, 15, 20 minutos, faz o corte e consegue conservar a bateria. Para fazer as ligações dos cabos, deve ligar o polo positivo da bateria de um carro ao polo positivo da bateria do segundo carro. Mas no polo negativo, deve terem atenção que, ao contrário do que a maioria das pessoas faz, este deve ser ligado a um ponto de massa indicado no carro que tem a bateria descarregada. Só depois de confirmar se o processo está todo completo, é que deve tentar ligar a viatura. Esta semana estivemos ao volante do Skoda Fabia, um compacto renovado com espírito desportivo. Esta semana estamos ao volante do Skoda Fabia Monte Carlo, uma edição especial deste utilitário de segmento B que celebra
todas as vitórias da marca no Campeonato Mundial de Rallys. Vamos conhecer o modelo. Esta é a quarta geração do Skoda Fabia, um modelo que conta aqui com algumas alterações estéticas por se tratar do Monte Carlo. No entanto, o modelo partilha a plataforma com o Volkswagen Polo e o Seat Ibiza. No entanto, ele não perde personalidade. Aliás, ele é o líder de segmento na capacidade de carga. Este Fabia é capaz de carregar 330 litros na bagageira. O design é agradável, uma grelha preta, saias laterais e um difusor traseiro desportivo. Tem jantes de liga leve, que podem ir de 16 a 18 polegadas e conta com faróis LED de origem. E se estes apontamentos não forem suficientes, de lado temos um emblema que nos tira qualquer dúvida. Diz Monte Carlo e aí sim confirma que se trata de uma versão especial. A quarta geração do Skoda Fabia cresceu e o interior está muito mais amplo. Esta é a versão Monte Carlo e por isso temos aqui alguns apontamentos especiais, como por exemplo estes bancos que, por terem o encosto de cabeça integrado, formam uma espécie de baquet que nos segura bastante bem nas curvas, mas não perde o seu conforto. O volante é um multifunções de 3 raios, com uma excelente pega e um apontamento a dizer Monte Carlo aqui na base. Os comandos são fáceis de operar, do lado direito controlamos a multimédia e do lado esquerdo podemos controlar, por exemplo, o volume da música que estamos a ouvir. À minha frente tenho um painel de instrumentos totalmente digital, com mais de 10 polegadas, que pode ser totalmente configurável conforme as nossas necessidades. Se estivermos a fazer uma condução mais desportiva, podemos pôr o conta-rotações em destaque ao centro, que nos ajuda bastante a trocar a velocidade que desejamos. No entanto, se estivermos a fazer uma viagem, podemos pôr questões relacionadas com a autonomia, a quantidade de quilómetros que podemos efetuar, com a gasolina que temos no depósito. No entanto, o nosso destaque vai para os pedais em alumínio, esta versão por ter caixa manual de 6 velocidades, todos os apontamentos a vermelho e imitação de fibra de carbono e este ambiente de corridas que se vive dentro de um Skoda Fabia Monte Carlo. Ainda que não seja o propósito do modelo, este é um utilitário de segmento B e assim ele conta com 4 portas e 5 lugares. O espaço é surpreendente, não esperávamos ter tanto espaço aqui atrás e algumas características como, por exemplo, um suporte para braços que não é comum em todos os modelos do segmento. Ainda assim, o espírito das corridas mantém-se aqui nos lugares de trás, como podemos ver nestas riscas ao centro dos bancos. Os preços em Portugal para um Skoda Fabia começam nos 20.000 €, isto na versão de entrada. Se formos para um Monte Carlo, este já começa nos 26.000 €. Temos um motor 1000 de 110 cavalos e caixa manual de 6 velocidades. Se quisermos o mais potente 1500 TSI, aqui já contamos com 150 cavalos, um carro prático, divertido e especial de conduzir. Este Bentley Mark VI, que pertenceu à coleção Saraga, acabou por ficar em Portugal. Fomos conhecer este modelo que devolveu o luxo à marca. A imponência e raridade deste Bentley Mark VI de 1950 destacam-se, um clássico que recuperou o luxo da marca depois da Segunda Guerra Mundial. Além da elegância, também as dimensões generosas e a inovação pesaram na compra do carro. É um carro grande, é um carro imponente, é um carro com alguma classe que eu gosto, atrai-me as linhas, fico apaixonado pelas linhas da Bentley. Tem nogueira por dentro, todo ele. Tem os cinzeiros atrás, desde a cortina para trás para proteger do sol os passageiros, desde as tampas de trás dos bancos para fazer de mesinha, para se ler ou para quando se para, tanto para estar à vontade. Realmente é bastante, desde o cinzeiro, desde os manómetros, todos eles têm manómetros para tudo o que é necessário. Realmente é um carro com um grande avanço já da época. Símbolo de requinte, este Bentley pertenceu em tempos a um aristocrata, benemérito e industrial. O Conde de Ribadave, ele comprou nos anos 50 e nos anos de 60, ele faleceu em 74, sensivelmente. Portanto, nessa altura, não sei o que aconteceu depois daí, mas creio que o carro foi para a Inglaterra e deve ter levou algum restauro.
Para manter a tradição, 2 passageiros muito especiais são presença habitual neste clássico. São 2 whippets, 2 ingleses, 2 galgos, que nos acompanham para todo lado, 24 horas por dia. Apesar da idade e de merecer alguns cuidados, este Bentley é utilizado com muita frequência pelo prazer de condução que proporciona ao seu proprietário. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!